Olá, mensagem para tua vida, mensagem para tua alma, mensagem para tua estrutura no dia de hoje. Sou eu, Pastor Leandro, aqui da cidade de Couto de Magalhães, de Minas, para deixar mais uma mensagem para você na data de hoje, em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, eu peço a você que inscreva lá no canal para que outras mensagens possam chegar ao teu ouvido em nome de Jesus. Temos, irmãos, falado de muitas coisas. Temos falado de muitas coisas todos os dias. E nós, seres humanos, nós temos o hábito, já foi colocado em nós o hábito de preocuparmos com as coisas terrenas. Às vezes buscamos na terra a solução das nossas vidas. Às vezes queremos ser melhores financeiramente. Buscamos todos os dias, de uma forma ou de outra, de portas abrir para nós. Uma porta de emprego, uma melhor porta de emprego. Queremos a melhor casa, queremos o melhor carro, queremos ganharmos dinheiro, sermos bem financeiramente. E muitas das vezes colocamos esses propósitos que eu acabei de dizer nas mãos de Deus. Todo dia falamos com Deus em cima das nossas dores. Todo dia falamos com Deus em cima das nossas vontades. Todo dia queremos de Deus algo. Todos os dias queremos de Deus algo. Queremos só o melhor, sempre o melhor para nós. Errado? Não. Mas nunca perguntamos a Deus o que Ele quer de nós. Nunca paramos para pensar, para ver o que Deus já fez por nós. E em cima desse assunto, que eu quero trazer algumas palavras para nós, no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre a volta de Cristo. As igrejas não têm falado mais sobre a volta de Cristo. Hoje, a teologia da prosperidade tem dominado os altares das igrejas. E as pessoas estão sendo convidadas a buscar algo nas mãos de Deus, mas nunca param para pensar, ou nunca param para refletir que em vez de buscarmos algo, podemos também levar algo para Deus. Podemos levarmos em vez de buscarmos. E eu quero falar hoje sobre a volta de Cristo. O primeiro versículo que eu quero ler está lá em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, vamos ler a partir do 13, em nome de Jesus. O título da minha Bíblia fala acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Que nos diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeças com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra do Senhor nos afirma que Jesus vai voltar. A palavra do Senhor também nos afirma que Jesus vai resgatar os salvos. A palavra também nos afirma que os mortos, aqueles que dormem, serão levantados primeiro. E depois os que estiver vivo encontrarão com o Senhor nos ares. Então nós temos que entender, irmãos, que Deus está vindo ao nosso encontro. Deus vai buscar a humanidade. Deus vai resgatar a humanidade. Deus vai salvar a humanidade. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Em sua opinião, a igreja está preparada para a vinda de Cristo? Faz uma reflexão em cima dessa pergunta que eu te fiz. A igreja está preparada para a volta de Cristo? O tempo está passando e assim a volta de Jesus vai ficando cada vez mais perto de nós, mais próximo. A maior esperança de um cristão verdadeiro é a volta de Cristo. Lá em Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 12, diz que devemos aguardar e desejar pelo dia da vinda de Cristo. Nós devemos desejar o dia, aguardar e desejarmos o dia da vinda de Cristo. Todo cristão verdadeiro anseia pela volta de Cristo. Também está lá em 2 Timóteo 4:8. Diz que Jesus virá para os que amam a sua volta. Jesus virá para aqueles que amam a tua volta. Está você aí do outro lado dessa tela, você ouvinte, preparado para a vinda de Cristo? Está aguardando a vinda de Cristo? Ou você tem levado a tua vida de qualquer maneira? Ou as palavras que têm saído dos altares não têm construído em você, não têm edificado em você uma estrutura para a volta de Cristo? É por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração hoje. É por isso que Deus colocou essa palavra na minha vida hoje para falar com você sobre a volta de Cristo. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Voltar para os braços do Senhor, nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos verdadeiramente cristãos. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que são só uma farsa. Tem muitas pessoas dentro da igreja que são mentiras. Tem muitas pessoas dentro da igreja que são falsas. Elas se dizem cristão, mas são falsas. São mentirosos, são hipócritas, são falsos. Muitas delas estão desonrando o cristianismo. Falam que são cristãos, andam com a Bíblia sobre as mãos, mas não honram o cristianismo. Esse é o maior perigo dessas pessoas, porque elas acham que estão salvas pelo simples fato de estar na igreja. Elas acham que estão salvas pelo simples fato de pertencer a uma denominação, mas são hipócritas. Muitas delas são piores do que as pessoas que ainda não são cristãs. Está vivendo uma vida de mentira, está vivendo uma vida de falsidade. Então, eu tenho algumas considerações para nós na data de hoje. A primeira consideração sobre a vinda de Cristo, que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Se alguém te falou que você vai subir com esse corpo mortal, está enganado. Se alguém falou com você que você vai ter o mesmo corpo, o mesmo cabelo, a mesma pele, os mesmos olhos, está enganado. Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Onde está? Está lá em 1 Coríntios 15. Nós vamos ler a partir dos 50. Vou achar aqui em nome de Jesus. 1 Coríntios
15, nós vamos ler o 50. Depois, se você tiver na tua Bíblia, tiver a Bíblia aí, acompanha, para você tirar suas dúvidas. Que nos diz assim, ó: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos nós seremos transformados. No 52 nos diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A Bíblia nos fala que seremos nós transformados num corpo incorruptível, ou um corpo de glória, ou um corpo glorificado. Seremos nós transformados num corpo de glória. Então nós temos que entender que podridão não entra no céu. Corrupção não entra no céu. Corpos manchados de negatividade, de pecados, não entram no céu. Nós temos que termos um corpo, o corpo nosso será transformado num corpo de glória ou num corpo glorificado. A Bíblia nos ensina, irmãos, que no momento do arrebatamento, nossos corpos serão transformados. Assim como esse nosso corpo terreno não pode herdar o reino de Deus, nada do que é material herdará o reino de Deus. Todas as coisas materiais que nós possuímos, dinheiros, roupas, móveis, carros, casa, nada disso vai ser levado. Todas essas coisas ficarão aqui. Nada disso iremos levar para o céu. Por isso, precisamos nós nos desprendermos de tudo aquilo que é material. Nós temos que nos desprender de tudo que é material em nós. Vamos parar de amar as coisas e vamos dedicarmos esse amor sincero para o nosso Deus. Vamos dedicar esse amor sincero para o nosso Deus. E eu quero fazer mais uma pergunta para você, em nome de Jesus. Em sua opinião, o que tem mais prendido o cristão nesse mundo? Quais são as coisas que têm prendido os cristãos nesse mundo? Que elas não importam mais com o reino de Deus. Que elas não importam mais com a volta de Jesus. Nós sabemos que tem muitas coisas. Uma delas é a tecnologia. Outra delas são a tecnologia envolve a rede social, telefones, WhatsApp, Facebook, Instagram. Outras coisas são a televisão, novelas, partida de futebol. As pessoas dedicam e amam esse momento, em vez de dedicar e amar e entregar esse momento para Deus. A segunda consideração: Jesus vai voltar no momento que ninguém espera. Ninguém vai estar esperando a volta de Jesus. Todo mundo vai achar que vai haver um grande acontecimento. Todo mundo vai achar que vai haver um grande aviso. A Bíblia fala que Jesus vai voltar no momento em que ninguém espera. Vamos ler o versículo que está lá em Mateus. Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25 nós vamos ler a partir do 1º, do 1 ao 13, que nos diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que,
tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As 5 delas eram prudentes e as 5 loucas, e algumas Bíblias falam insensatas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite contigo. O azeite aqui é o Espírito Santo. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tasquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vossos azeites, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas estavam com ele para a bolda, e fechou-se a porta. E depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não nos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então nós sabemos aqui que esse texto está nos falando que Jesus virá num abrir e fechar de olhos. Jesus virá num abrir e fechar de olhos, irmãos. E eu te pergunto, está preparado para a vinda de Jesus? Você aí que aceitou Jesus, você aí que tem caminhado com Cristo, você aí que tem dedicado um tempo da tua vida para congregar, para estar na presença do Senhor, está preparado para a vinda do Senhor? Está preparado? A Bíblia o Filho do Homem, irmãos, virá na hora que ninguém espera. Muitos acharão que a volta de Cristo será precedida por um evento sobrenatural, mas a Bíblia nos ensina que será como um dia de Noé, onde compravam, vendiam, casavam, até que o dia que Noé entrou na arca. Da mesma forma será a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, é no momento que ninguém espera. É no momento que você nem eu estivermos esperando. É por isso que nós temos que estarmos preparados. Não podemos ser como essas virgens loucas ou insensatas. Nós temos que estar preparados. As virgens prudentes, temos que ser como pessoas prudentes, sempre esperando a volta do Senhor. E a terceira consideração: a volta de Jesus vai pegar muitos cristãos despreparados. A volta de Jesus vai pegar muito cristão despreparado. E lá em Mateus 24, 37, nos fala assim, Mateus 24, 37, e como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então nós sabemos que Jesus está voltando. Não vai haver nada sobrenatural para nos avisarmos a vinda de Jesus, para que a gente possa arrepender, para que nós possamos consertar os nossos erros. É no momento que ninguém espera. É no momento que as pessoas não vão estar preparadas. Vai pegar muitos cristãos de surpresa. A parábola contada por Jesus das 10 virgens representa a igreja. Mas embora todos fossem virgens, todas fossem igrejas virgens, metade não estava preparada para a vinda do nosso noivo. Muitas pessoas que hoje estão dentro da igreja
infelizmente, não vão subir no arrebatamento, porque as suas lâmpadas estão apagadas. Falta o azeite, o símbolo do Espírito Santo. E eu faço mais uma pergunta para você. Com suas palavras, eu faço mais uma pergunta para você. O que é verdadeiramente sermos um cristão? É para sermos diferentes do mundo? O que é ser cristão para você? É andar com a Bíblia na mão, ou andar bem vestido, de ternos e gravatas? Mulheres usando as roupas tampando, com a vestido e saia tampando até lá os pés? É simplesmente isso. E a renúncia? É um coração voltado a Deus. E a espera da volta de Jesus. Ser cristão, irmãos, é de nós desapegarmos das coisas aqui da terra. Ser cristão é, muitas das vezes, nós perdermos para nós ganharmos. O verdadeiro cristão começa com renúncia. O verdadeiro cristão, ele inicia o ministério dele com renúncia. Ele vai renunciar nele tudo aquilo que desagrada a Deus. Talvez muitas pessoas falem assim, mas Deus me entende. Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus me conhece. A Bíblia nos fala, vinde a mim como estás. Mas a Bíblia não nos fala que nós temos que ficar da forma que nós vimos. Nós temos que abrir o nosso coração para que nosso coração venha a ser tocado pelo Espírito Santo. E que nós possamos aceitar as mudanças. As mudanças que Deus requer de nós. As mudanças que nós precisamos de mudar para nós recebermos a salvação das nossas almas. Então, o verdadeiro cristão começa com renúncia. Ser cristão é renunciar tudo que é do mundo. Ser cristão é renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso é sermos cristãos. A quarta e última consideração aqui, irmãos. Jesus voltará para buscar uma igreja irrepreensível. Jesus vai voltar para buscar uma igreja irrepreensível. Igrejas são as pessoas. Se as pessoas estiverem suja, manchada, se as pessoas estiverem em pecado, perderão a sua salvação com Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Vamos ler o 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que nos diz assim: é o meu Deus de paz. Vós santifiquem tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos santificar. Não existe na terra ninguém santo. Ninguém pode se declarar santo aqui na terra. Mas nós temos que todos os dias buscarmos a nossa santificação. Porque quem vai nos santificar é Deus. Não existe pastores santos. Não existe padres santos. Não existe nem homens nem mulheres santos. Existe homens e mulheres buscando todos os dias a santidade no Senhor. Porque quem santifica é Deus. Religião, igreja não pode santificar ninguém. Quem santifica é Deus. É Deus que vai nos santificar. Seremos nós santos do Senhor. Se nós realmente buscarmos ao Senhor, verdadeiramente seremos nós santos do Senhor. O texto lido diz que devemos conservar todo o nosso espírito, conservar todo o nosso espírito, alma e corpo, irrepreensível para a vinda de Jesus. Aqueles que querem realmente encontrar-se com Jesus, precisam se santificar.
completamente do desejo da carne, dos prazeres desse mundo, para fazer parte da igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Irrepreensível. Então nós temos que sermos santos do Senhor. Nós temos que buscar a nossa santidade no Senhor. A igreja tem que fazer o papel dela. Qual que é o papel da igreja? Igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando de templo, estou falando das pessoas. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser imagem e semelhança do Senhor aqui na terra. A igreja tem que fazer o papel dela. Nós temos que fazer o nosso papel de cristão. Nós temos que sermos referência de Cristo aqui na terra. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão sendo enganadas. Até mesmo dentro das religiosidades de hoje, modernas. Sendo conduzida para a teologia da prosperidade e outras coisas. E nós, como os verdadeiros cristãos, nós temos que mostrar para as pessoas que ainda não adentraram, que ainda não aceitaram a Cristo, que ser cristão é começar com renúncia. Ser cristão é buscarmos todos os dias a nossa santidade. Ser cristão é nós estarmos preparados para a volta de Cristo. Essa é a missão de um verdadeiro cristão. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: a volta de Cristo tem que ser a nossa maior esperança. Tem que ser a sua e a minha esperança. Que o nosso projeto de vida, a partir de agora, a partir de hoje, possamos buscar com prioridade santificar e aguardar o desejo da volta de Cristo em nós. Esteja você preparado para a volta de Cristo. Esteja você esperando a volta de Cristo. Esteja você aguardando a volta de Cristo, porque Cristo vai voltar. E se você quer ir com Ele, se você quer ser salvo, esteja você preparado. Não confunda a religiosidade com ser cristão. Não confunda isso. Para que nós venhamos ser verdadeiramente cristão, nós temos que nos apegarmos a Cristo. Cristo é o nosso alvo. Cristo será sempre o nosso alvo. Cristo será sempre o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo sempre será Cristo. Nosso alvo não pode ser trocado por outras coisas. Então por isso que nós temos que sermos diferentes, sim. Somos diferentes, sim. Porque estamos buscando na nossa santificação. Somos exemplos, somos imagem e semelhança de Cristo. As pessoas que nós ganhamos, as pessoas que aceitam a Cristo, chegam na igreja e levantam as mãos ali, ela não aceitou a igreja, ela não aceitou o pastor, ela está aceitando a Cristo. Ela está aceitando o autor e consumador da fé. Ela está aceitando aquele que vai vir buscá-la. Por isso que nós temos que ser de Cristo. E eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: se você está fora da arca, a arca que há hoje é a arca espiritual. Ontem, lá, a arca de Noé, que salvou Noé e sua família e os animais. Hoje nós temos uma arca espiritual. Se você está fora da arca, a arca espiritual, a igreja, o templo, volte. Volte para a casa do Senhor. Se você está fraco na fé, se fortaleça. Se você está enganando a si próprio, achando que está enganando a Deus, conserte a tua vida diante do Senhor. Faça um conserto da tua vida, para que quando Cristo voltar, você possa ser resgatado por Ele. Você possa ser levado por Ele. Eu quero terminar com oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Pai, te louvo e te agradeço, Deus, por mais uma mensagem que o Senhor está nos dando na data de hoje, Deus. Cada ouvinte, cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, Pai, eu coloco sobre as tuas mãos, Senhor. Para que o Espírito Santo, Deus, possa invadir o nosso coração, Deus. Damos o lugar ao Espírito Santo de entrar em nós. Damos o lugar ao Espírito Santo de fazer mudanças em nós.
damos lugar ao Espírito Santo para fazer mudanças em nós. Mudança tal que esperamos nós a volta do Senhor. Queremos nós esperarmos a volta do Senhor. Não queremos nós ficarmos para trás. Não queremos nós sermos enganados por falsas profecias, por falsas religiosidades. Mas queremos nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, para que possamos nós estar com o Senhor na sua vinda. É o que eu desejo para mim e para todos que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Irmão, sou eu, Pastor Leandro, da cidade de Couto de Magalhães, de Minas. Meu canal é Pastor Leandro Viana. Se você gostou dessa mensagem, siga lá o canal. Tem outras mensagens lá que você possa estar assistindo e possa vir a fortalecer a tua vida. E esteja você preparado para a volta de Cristo. Sejamos nós preparados para a volta de Cristo. Jesus abençoa grandemente a tua vida.